A perícia feita pela Polícia Federal no celular de Ibanez Rocha mostra que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou uma mensagem ao então governador do Distrito Federal, demonstrando preocupações com rumores de uma possível invasão ao Congresso. A Gabriela Coelho conseguiu os documentos e a gente vai destacá-los aqui para vocês a partir de agora. Vamos a essas mensagens que fazem parte do processo, estão dentro do processo. Vejamos lá o que foi dito. Na noite do sábado, dia 7 de janeiro, véspera dos atos criminosos, Pacheco escreve a Ibanez, está ali aparecendo em azul. Estimado governador, boa noite. A Polícia do Senado está um tanto apreensiva pelas notícias de mobilização e invasão ao Congresso. Pode nos ajudar nisso? Ibanez responde, aparece em verde. Responde 4 minutos depois. Já estamos mobilizados. Não teremos problemas. Coloquei todas as forças nas ruas. Uma outra autoridade que entrou em contato com Ibanez Rocha foi a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber. No dia dos atos criminosos, ali aparece, ó, vejam junto comigo, 3h30 da tarde, Rosa Weber escreve, já entraram no Congresso. Ibanez responde, coloquei todas as forças de segurança nas ruas. Rosa Weber diz que mantém contato direto com o então governador, porque o secretário de Segurança Pública do DF está de férias. Ibanez reitera, informa que está cuidando do caso, mas encaminha o contato do secretário Fernando de Souza Oliveira, que chefiava interinamente a segurança do DF. Rosa Weber, então, encerra e agradecendo. Ali embaixo, em azul, aparece um obrigada. Vamos repercutir aqui a importância dessas falas, que são falas que nós já havíamos, pelo menos, ouvido em outras situações por parte dessas autoridades, mas agora é o documento legitimando as autoridades que entraram em contato com o governador do estado e a maneira como foi a postura do governador do estado. E vamos repercuti-las com ele, Leandro Rezende. Leandro Rezende com a gente aqui no Live CNN. Se fosse um assunto mais leve, Leandro, eu até tocava um pagode aqui para te receber. Mas, como estamos falando sobre documentos tão importantes, primeiro eu já começo dizendo obrigado, por estar aqui com a gente. Prazer, Elisa, prazer estar aqui com você. Bem-vindo sempre ao Live CNN. Leandro, o que a gente expôs aqui no telão das mensagens trocadas, elas surpreendem em algum detalhe? Elas trazem que tipo de interpretação, principalmente da postura do governador do DF? Elisa, primeiro bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Live CNN. Me parece que essas mensagens, por um lado, né, os aliados do governador Ibanez Rocha estão pegando elas para dizer, olha, o governador sabia do que estava acontecendo e se mobilizou, ele não se omitiu na crise. Mas a gente conversa no WhatsApp, todo mundo que está nos assistindo também bate papo no WhatsApp e a gente percebe uma conduta, no mínimo, errática do governador Ibanez Rocha nessas mensagens. Mas para trazer um pouco de contexto para isso, é importante citar 2 documentos desse caso, desse 8 de janeiro, interminável. O primeiro deles, no dia 6 de janeiro, foi feita uma reunião com a presença de integrantes do governo do Distrito Federal, apontando para os riscos de invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Essa reunião teve a presença da PM, da Polícia Civil, teve a presença de ministérios do governo federal. Muita gente sabia, o Senado, a Câmara, todo mundo sabia. Isso no dia 6. O Rodrigo Pacheco, preocupado com essa movimentação, no dia 7, pergunta para o Ibanez como é que externa a sua preocupação e pergunta ali se está tudo bem. O Ibanez diz que estava. Só que qual é o problema disso? Na decisão que afastou o Ibanez, esse é um documento importante, a gente tem em mente, o documento do dia 6. Aí na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afasta o Ibanez Rocha do cargo. O que tem de muito relevante ali? O ministro do Supremo Tribunal Federal escreve que a conduta omissiva do governador do Distrito Federal foi mais grave do que a do Anderson Torres, secretário de Segurança, que estava de férias, como a própria ministra se surpreende ao escrever para o governador Ibanez. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes diz, ao contrário do que o Ibanez escreveu na mensagem à presidente do Supremo Tribunal Federal, que o efetivo de segurança do Distrito Federal não estava nas ruas.
Na decisão, o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, escreve que faltou colocar policial na rua, faltou fazer uma operação parecida com a do dia da posse. Então, essas... Sim. E ainda tem... Foi bem estruturada, gigantesca, mas eles argumentam dizendo porque havia uma previsibilidade, mas ao mesmo tempo já não se sabia que tinha ali a expectativa de ter um grande movimento pelas ruas? Não pode surpreender ninguém o que aconteceu no 8 de janeiro. Os documentos todos que a intervenção levantou mostram isso. As reuniões que o governo do Distrito Federal participou mostram isso. E a inteligência do governo do Distrito Federal também mostra que havia um risco de radicalização ali. Não é à toa a mensagem de preocupação do Rodrigo Pacheco um dia antes dos atos de 8 de janeiro. E aí, Elisa, para fechar, tentar aqui entender qual é o futuro político do governador do Distrito Federal. Ele tem uma movimentação ali para tentar reduzir o período de 90 dias ao afastamento ao qual ele foi submetido. Isso vai depender, claro, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas para quem acha que essas mensagens melhoram a situação do governador afastado, não é o que me parece. Basta ver quando ele envia o contato de um delegado para presidente do Supremo Tribunal Federal, como quem diz o seguinte: olha, estou tocando aqui, é ele que está à frente, se quiser, fala com o secretário de Segurança, o Fernando, que é o que diz o governador do Distrito Federal. Envia um contato, não oferece ali para presidente do Supremo que está, de fato, se empenhando na resolução daquela crise. Então, essas mensagens, no meu entender, e aí respondendo a sua primeira pergunta, me parece que elas aliviam muito a situação do governador, não. Deixa eu até pedir a gentileza da gente colocar novamente essa que é a terceira imagem. A gente expôs a primeira, de Rodrigo Pacheco, aí tem a segunda, que começa a falar de Rosa Weber, para a gente colocar mais uma vez para quem está nos assistindo, esse print da conversa. Então, eu acho que é o segundo. Aloysio, nosso DTV falando aqui comigo no ouvido. Bora acompanhar junto. Pronto, esse aí, ó, que quando Rosa Weber diz, Leandro, já entraram no Congresso. E aí, a resposta que vem do governador do estado é trazendo uma espécie de uma segurança. Ó, quase que fique tranquila. Já coloquei todas as forças de segurança nas ruas. E aí, Ibanez vem com a justificativa, e a gente acompanhou isso nos últimos dias, de que o que eu poderia fazer, eu fiz. Eu fui informado de que as forças de segurança estavam nas ruas, mas tem um fio desencapado aí no meio do caminho. Alguma coisa não deu certo, porque ele respondeu a Rosa Weber com muita segurança. Mas algo trupicou no meio do caminho. Pois é, a gente precisa olhar para essas mensagens de uma dupla perspectiva. Primeiro, do que estava ali no momento, No momento, é a palavra do governador do Distrito Federal, garantindo para presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma autoridade, garantindo para presidente do Supremo que estava tudo bem, garantindo que o efetivo policial militar estava na rua. O que mais me chamou a atenção foi ele encaminhar, ela reclamar, porque ela usa até uma exclamação, ela reclama do fato do secretário de Segurança estar de férias, e aí ele envia o contato do outro secretário. Isso, de fato, me chama muito atenção. Mas isso é o componente da mensagem, e ela se encerra ali. Só que ela se abre para discussão porque os fatos que a intervenção levantou mostram que não era verdade o que o governador estava dizendo para a ministra Rosa Weber. Os fatos mostram que tinham batalhões inteiros que não foram acionados. Tinham comandantes de batalhões que também estavam de férias. Então, a situação do governador ela não se resolve assim tão rápido não, Elisa.